Que bom que você está aqui. Meu nome é Vinícius, seja bem-vindo ao segundo episódio da série Boas Novas. Seja você, meu amigo, de qualquer religião, assista até o fim e deixe o seu comentário sobre o vídeo. No episódio anterior dessa série, vimos evidências que mostram que nós somos maus e que para viver a nossa existência após essa vida, que para termos uma vida eterna é necessário um ser superior, alguém que é eterno e nos mostre o caminho. Com certeza, de alguma forma, você já ouviu falar sobre Jesus, seja como um homem sábio, como um profeta, como mais um judeu que viveu um tempo atrás, ou ainda como um ser evoluído, como o ser mais evoluído que já existiu. Também você pode ter ouvido falar de Jesus como um ser iluminado, talvez como o Senhor do Bom Fim. Mas eu gostaria de te apresentar Jesus, segundo a Bíblia. Claro, com respeito às religiões, aqui vou apresentar Jesus Cristo conforme aquilo que está escrito na Bíblia. Gostaria de citar dois textos, um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento. Os dois têm uma conexão muito forte. O primeiro está em João, capítulo 1, do versículo de 1 ao 5. Ouça com atenção, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Vou repetir um pedaço, para que você preste mais atenção ainda. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava na criação. Jesus existe mesmo antes de toda a criação. Tudo foi feito através de Jesus. O texto do Antigo Testamento é Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos, observe, no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Jesus existia antes da criação. Tudo foi feito através dele. Jesus é o Filho unigênito. Veio como um homem através do poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Jesus é diferente. Ainda em Gênesis podemos ver a promessa de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que o descendente de uma mulher esmagaria a cabeça do maligno. Vemos a promessa também em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Diz assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E também o texto de 2 Samuel. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerá o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Um descendente de Davi que estabeleceria um reino eterno. Bom, no Antigo Testamento existem mais de 300 profecias sobre Jesus. Eu vou citar algumas aqui. Descendente de Abraão, nascido da tribo de Judá, da linhagem do rei Davi, filho de uma virgem, nascido em Belém, será chamado Emanuel.
meninos mortos depois do seu nascimento, chamado do Egito, chamado de Nazareno. O mensageiro preparou o caminho, zelo pela casa de Deus, proclamador das boas novas. Realizou milagres, não chamou atenção para si, teve compaixão pelos que sofriam, mostrou a justiça de Deus, falou usando parábolas. Um líder, rejeitado pelas pessoas, odiado sem motivo, entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumento, traído por um amigo, traído por 30 moedas de prata, abandonado pelos amigos, testemunhas falsas falavam contra ele. Ficou em silêncio diante de seus acusadores, cuspiram nele, bateram na sua cabeça, espancado, não impediu que batessem nele. Líderes do governo conspiravam contra ele, pés e mãos pregados, lançaram sorte sobre suas vestes. Incluído entre pecadores, zombado, insultado, sofreu pelos pecadores, parecia abandonado por Deus, recebeu vinagre e fel para beber, teve sede quando estava para morrer, confiou seu espírito a Deus, houve trevas sobre a terra, forneceu o resgate para acabar com os pecados. Seus ossos não foram quebrados, foi transpassado, enterrado entre os ricos, levantado dentre os mortos, sentado à direita de Deus. Todas essas profecias que citei, você consegue ver no Antigo Testamento e confirmá-las no Novo Testamento. Entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro, e a primeira história, o primeiro acontecimento do Novo, tem 400 anos de diferença. Aqui eu não citei as referências bíblicas, mas se você quiser essas referências, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai poder estar baixando esse documento onde tem todas as referências. O ideal é claro que você leia a Bíblia. Mas aí eu vou te perguntar, quais as chances de uma única pessoa cumprir todas essas profecias? Mas, além disso tudo, o que mais torna Jesus diferente de todos os outros deuses ou líderes religiosos? Jesus é o único que, sendo Deus, se fez sacrifício para salvar quem nele crê. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Filipenses, capítulo 2, dos versículos de 6 a 8, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então me diga, qual outro Deus ou líder religioso fez algo parecido? Qual afirma ter morrido por você? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: por isso, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Jesus é o único que morreu para salvar quem nele crê. Em João 7, versículo 38, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você percebeu? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Entenda que não é crer de um jeito próprio, não é crer em um Jesus pessoal. Muitos têm falado de Jesus e buscando suas promessas. Prosperidade, paz, justiça a seu favor, sucesso, riquezas, autoajuda e outras coisas semelhantes a essas. As pessoas têm buscado os benefícios
e esqueceram das primeiras palavras do Evangelho. Arrependei-vos. João Batista pregou arrependei-vos. Jesus pregou arrependei-vos. Pedro pregou arrependei-vos. As pessoas têm ignorado os seus pecados. Infelizmente, tenho observado que cada pessoa parece ter um Jesus pessoal, que age conforme a sua própria vontade. A maioria das pessoas dizem crer em Deus. A maioria daqueles que se declaram seguidores de Cristo, na verdade, são seguidores de Cristos particulares. Um Jesus idealizado na mente. As pessoas não sabem quem são e não sabem quem é Deus. Um importante pregador norte-americano chamado Paul Washer disse uma vez, abre aspas, em vez disso, eles estão adorando a um Deus que formaram em seus próprios corações, seguindo a sua própria carne, artifícios satânicos e inteligência mundana. Eles fizeram um Deus semelhante a elas mesmas. Fecha aspas. As pessoas amam um Deus criado em suas próprias mentes. Te convido a conhecer Jesus como ele realmente é. Leia a Bíblia, busque a Deus e abra o seu coração. Busque a verdade e conheça Jesus. Que bom que você chegou ao final desse vídeo. No próximo e último episódio dessa série, vamos falar da vinda de Jesus. Muito obrigado e busque a Deus com todo o seu coração. Conheça a verdade e a verdade vos libertará.